Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Estamos iniciando mais uma querida escola bíblica dominical, onde temos aprendido muito da interpretação das Escrituras e também sobre a história da igreja. E nesse trimestre nós estamos estudando sobre o movimento pentecostal, passando por várias etapas da história da igreja, de avivamentos, e hoje vamos meditar um pouco mais. Hoje nós estamos estudando a lição com base na nossa revista da editora Betel. O assunto é movimento pentecostal no mundo, movimento pentecostal, e a razão pela qual nós estamos estudando o movimento pentecostal é porque a chama do Espírito continua a incendiar o mundo. A chama pentecostal está incendiando o mundo. O evangelho está sendo pregado, o avivamento está acontecendo no meio da igreja e nós estamos aguardando a volta de Jesus. E nós cremos neste avivamento, estudamos sobre este avivamento, porque tem sido importante para a nossa edificação espiritual. Hoje estaremos estudando a lição de número 7, onde o título é O Movimento de Santidade, buscando a perfeição cristã em vida. Então, o movimento de santidade surgiu também dentro da história da igreja, buscando a perfeição em vida, buscando um aperfeiçoamento, chegando mais perto do Senhor. Este movimento nasceu com esse objetivo, o movimento de santidade. Então, o movimento de santidade promoveu a santidade cristã, como expressão da doutrina de santificação inteira ou perfeição cristã. Então, este movimento surgiu para nos convidar, nos mover para buscar uma perfeição, uma comunhão mais íntima com Deus. Foi ensinado principalmente por John Wesley. Até agora, na lição passada, nós estudamos sobre o movimento John Wesley, com o grande avivamento wesleyano, e depois vem a sequência, que é o movimento de santidade. Um momento após o outro, Deus tem trabalhado. Foi ensinado principalmente por John Wesley no século XVIII, depois continuou no século XIX, pelos metodistas seguidores de Wesley. O movimento que Deus usou Wesley deu continuidade e depois surgiu o movimento de santidade, que é uma continuação deste avivamento. Uma pessoa que se destacou logo no início, antes de começar os movimentos propriamente dito, foi a Phoebe Palmer. Ela foi uma pioneira no movimento de santidade, holiness, santidade. Nascida em uma família metodista, na cidade de Nova York, Palmer tornou-se uma proeminente oradora e escritora, defendendo a importância da santidade pessoal e a necessidade de reavivamento espiritual. Então, bem lá no comecinho, ela se destacou muito. O caminho da santidade, Phoebe Palmer, é nesse momento aí, e logo em seguida começaram os movimentos. Então, nessa aula, nós vamos falar muito sobre a manifestação do Espírito Santo, o derramar do Espírito Santo, o que ocorre depois do derramar do Espírito Santo na igreja. O nosso texto de ouro para esta lição foi escolhido em Mateus 28:19, quando Jesus, antes de subir ao céu, deu uma ordem para os seus discípulos, para ir e pregar o evangelho. E o que Jesus disse? Portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, Jesus deu esta ordem, que fôssemos e batizássemos em nome do Pai e em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, em nome da Trindade. Então, Jesus diz, pregue o Evangelho, o maravilhoso significado do batismo, a importância do batismo. Então, primeiramente, quando a pessoa aceita Jesus, ele é batizado em Cristo. A Bíblia diz assim, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. No momento que a pessoa aceita Jesus como Salvador, ele é mergulhado, batizado
batizado em Cristo, no corpo de Cristo, na igreja. E depois, na sequência, vem o batismo nas águas. Aí, como uma manifestação, uma demonstração exterior daquilo que já aconteceu interiormente, ele passa pelo batismo nas águas, assumindo um compromisso com a igreja. E depois, como membro, buscando ao Senhor, vem o batismo no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo, ou do Espírito Santo, que é um revestimento para ter uma vida santa e pregar o Evangelho, para anunciar o reino de Deus através da própria maneira de viver. Então, esta ordem de Jesus: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e em nome do Filho, que aqui está subentendido, e em nome do Espírito Santo. Esta é a forma de batismo. Esta é a forma: em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Tudo isso seguindo uma ordenança de Jesus de batizar. Então, a nossa verdade aplicada de hoje é muito importante. Ela diz: mesmo após a experiência do batismo no Espírito Santo, o discípulo de Cristo deve perseverar em oração e vigilância no combate à frieza espiritual. Então, o batismo com o Espírito Santo é uma promessa. Jesus diz: ficar em Jerusalém até que sejais revestido. Mas mesmo depois que a gente é revestido pelo poder de Deus, devemos ter uma constante vigilância para manter uma vida santa, para que a comunhão com o Espírito continue através da nossa trajetória cristã. Deus tem nos falado muito a respeito disso. Manter uma vida de constante vigilância e oração para que aquela unção de Deus permaneça conosco. Olha aqui o que diz em Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para que os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Letra maiúscula, o Espírito Santo. Então, não há condenação para aqueles que andam segundo o Espírito, porque vai manter uma vida santa, e mantendo uma vida santa, vai manter a chama do Espírito Santo a ponto de fazer a obra do Senhor. Olha aqui outro versículo importante em 2 Timóteo. Paulo escrevendo para Timóteo: pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Eu acho tão importante esse versículo, porque ele diz: Deus não nos deu o espírito de covardia, mas nos deu um espírito de poder para fazer a obra do Senhor, e esse poder que seja feito com amor e também com equilíbrio. Então, o Espírito Santo, ele age na nossa vida dando poder, aumentando cada dia o amor e equilibrando a nossa vida espiritual de acordo com as doutrinas da palavra de Deus. O texto de referência para essa escola bíblica foi este aqui do livro de Atos. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que fale com toda ousadia a tua palavra, enquanto estende as mãos para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar onde eles estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra do Senhor. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Logo no início, a igreja primitiva enfrentou muitas adversidades e eles tiveram que contar muito com a ajuda do Espírito Santo. E foi isso, esse mover do Espírito Santo na igreja primitiva, fez com que eles vencessem todas as barreiras, as adversidades, e o evangelho fosse pregado em muitas nações, conforme Jesus ordenou antes. Ele diz: vocês vão receber o Espírito Santo para você ter testemunha para todas as nações. Então, esse texto é muito claro do mover do Espírito através da igreja primitiva. Olha este versículo lá na igreja primitiva. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. O derramar do Espírito Santo sobre a nossa vida gera alegria, gera fruto, gera vontade de trabalhar para o Senhor. E além do mais, nos dá uma vontade de manter uma vida santificada para sermos uns vasos usados nas mãos do Senhor. Olha este versículo também.
O batismo com o Espírito Santo também era derramado sobre a vida das pessoas no trabalho dos apóstolos. Olha aqui, impuseram-lhes as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Os apóstolos receberam o Espírito Santo no dia de Pentecostes, mas também oravam pelas outras pessoas para que eles recebessem também o mesmo batismo e fosse bênção nas mãos do Senhor. E nós vemos que a igreja cresceu e se expandiu desta forma. A introdução da nossa lição nos chama muita atenção a respeito do movimento de santidade. Olha bem, nesta lição veremos a influência do movimento de santidade, que é a lição de hoje, o movimento de santidade, e de outros movimentos avivalistas na preparação da igreja para o derramamento do Espírito Santo no início do século XX, na formação da identidade teológica do movimento pentecostal. Hoje, nós vivemos um movimento pentecostal, mas ele originou-se no movimento de santidade. O movimento de santidade gerou este movimento pentecostal do qual nós vivemos e convivemos dia após dia. O movimento de santidade gerou o movimento pentecostal. O Espírito é chamado Espírito Santo porque ele habita em pessoa santa. Ele é derramado e usa pessoa santa. O movimento de santidade gerou o movimento pentecostal. Olha este versículo lá de Levítico, que coisa importante. Deus falando: eu sou o Senhor, o vosso Deus, consagrai-vos e sede santos, porque eu sou santo. Então, Deus é santo e quer que os seus filhos sejam santos para que ele derrame o Espírito Santo. Assim, é um movimento de santidade contínuo, é o movimento pentecostal. No tópico 1 da nossa lição, nós vamos estudar os alicerces do movimento de santidade. Nós vamos ver como que foram transcorrendo os movimentos, Deus agindo num lugar, agindo no outro, e de repente o avivamento vai acontecendo assim de forma mundial, vai espalhando um movimento e outro movimento. Houve alicerces, houve movimentos para que nós vivêssemos esse movimento pentecostal hoje. Então, e o movimento de santidade foi muito importante, nós vamos falar muito sobre ele hoje. Assim, os teólogos pentecostais defendem que as teologias puritana, nós estudamos numa escola sobre o puritanismo. O movimento pietismo também fez parte, nós estudamos um desses domingos anteriores. O movimento metodista, com Wesley, também influenciaram o movimento de santidade, ou seja, o Holiness Movement. É isso que o movimento de santidade é. Então, todas as escolas bíblicas que nós temos estudado nos domingos anteriores, passando por cada um deles, chegamos no movimento de santidade, que gerou o movimento pentecostal nosso contemporâneo. Então, cada domingo tem sido estudado de uma maneira bem sequência, de maneira cronológica, para que nós chegássemos no movimento de santidade. Isso já entrando no movimento pentecostal de uma maneira plena. Olha que versículo importante. Como filhos de Deus, somos chamados a andar em santidade. A Bíblia nos manda andar em santidade. Então não é só o movimento de santidade. O movimento de santidade surgiu porque está na Bíblia que Deus quer de nós uma santidade. Então, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Pedro, escrevendo para a igreja, ele disse: Deus diz que é santo e quer que nós sejamos santos, separados, para que ele possa derramar o Espírito Santo e nós realizarmos a vontade de Deus. Então, como os filhos de Deus, precisamos de viver em santidade. Outro versículo também que nos chama a atenção, o próprio salmista, lá no Salmo 140. Ele diz: assim os justos renderão graças ao teu nome. Os retos habitarão na tua presença. Santidade. Os retos habitarão na sua presença. Os retos, os santos, os justos, aqueles que buscam a justiça, a santidade. Então, o movimento de santidade, que é a nossa aula de hoje, surgiu entre os metodistas americanos no século XIX para reavivar um aspecto que não estava mais sendo enfatizado:
Qual deles? A santidade. O movimento de santidade surgiu, mesmo que a igreja estava evangélica, reformada, precisava de ter um mover de busca da santidade. Para quê? Se a igreja sendo santa, ela recebe o Espírito Santo e realiza a vontade de Deus. Então, o movimento de santidade não ficou limitado às igrejas metodistas. Lembra que o Wesley pregou muito, a igreja metodista surgiu, tinha série de métodos de buscar a presença do Senhor, de santificação, de leitura da palavra. Então eles foram chamados de metodistas por causa disso. Mas não ficou só lá na igreja metodista, alcançando outras denominações como a igreja congregacional, a igreja batista, a episcopal e outras. O movimento pentecostal foi um grande avivamento, tá? Lembrar que a igreja congregacional é uma das primeiras que chegou aqui em nosso país. Então, houve uma manifestação do Espírito Santo e essa movimentação foi: busquem a santidade, porque buscando a santidade, o Espírito Santo vai agir através da igreja. Como está na nossa revista mesmo, nos chamando a atenção. O movimento de santidade buscando a perfeição cristã em vida, agora, no nosso momento, nos nossos dias, buscando a perfeição cristã. E sabemos que essa busca, ela é contínua. Cada dia mais queremos chegar mais perto do Senhor. Olha este versículo bíblico de primeira carta de Pedro. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Cristo é santo, mas nós queremos que Ele seja santo em nós, na nossa vida, no seio da igreja, em todas as nossas atividades, que Ele seja santificado e Deus será glorificado. Então, subtópico 1.1, a importância do movimento de santidade. Foi muito importante, porque a igreja já estava avivada, mas precisava de uma busca de santidade, e aí surgiu, consequentemente, o movimento pentecostal. Aí, qual é a importância do movimento de santidade? Assim, a teologia do movimento de santidade pregava a procura pela reforma espiritual da igreja. A igreja já estava organizada, mas o movimento queria que a igreja buscasse uma renovação espiritual. É importante conhecer sua influência na formação da identidade teológica do movimento pentecostal. Ali, mais uma vez, o movimento de santidade moveu até chegar no movimento pentecostal, que é uma continuidade. Na verdade, estamos falando da mesma situação. A igreja santa vivendo na presença do Espírito Santo, com o derramar do Espírito Santo. Olha esse versículo de 17 de João. Jesus falando: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Uma das maneiras que nós podemos buscar a santificação é através da leitura da palavra do Senhor, porque a palavra é santa e ela faz um trabalho de nos santificar quando nós meditamos na palavra. Assim, é possível ver que, em sua preparação inicial, o movimento pentecostal nos Estados Unidos bebeu de várias fontes. Vários movimentos já estavam acontecendo, o movimento avivalista, especialmente a partir da Reforma Protestante, que incluiu o movimento de santidade. Então, o movimento mais marcante, a Reforma Protestante, através de Martim Lutero. E daí surgiu o puritanismo, o pietismo, o metodismo, veio surgindo movimentos, e agora chegamos no movimento de santidade, que deu toda a influência para o movimento pentecostal no mundo. Assim, olha que versículo importante lá do salmista: muito fiéis são os teus testemunhos, a santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. O salmista orando, falando com Deus, ele disse: olha Deus, os teus são muito fiéis os teus testemunhos, convém à tua casa a santidade. Então, se Deus é santo, que a casa dele seja santa, para que haja presença do Espírito Santo. Assim, esse versículo também nos chama muito mais atenção. Adore a Deus na beleza da tua santidade. Adore a Deus na beleza da sua santidade. Então, sabemos que adoramos a um Deus santo, então o movimento de santidade nos buscou a viver uma vida na presença do Senhor de santidade.
1.2. A origem do movimento de santidade. Já falamos que no início a Phoebe Palmer, ela já tinha os seus escritos a respeito do movimento de santidade. Mas agora vamos ver onde originou o movimento assim de uma dimensão mundial. Então, o movimento de santidade nasceu em meados do século XIX nos Estados Unidos. Os metodistas, isso na liderança de Wesley, queriam restaurar suas igrejas, por isso se voltaram para uma vida de santificação. Olha, queremos uma reforma, queremos restaurar. Como restaurar? Buscar a santificação, que Deus envia esta restauração através do Espírito Santo. Entre o que defendia o movimento de santidade estava a santificação, com uma providência divina para a vida. Chegaram a uma conclusão que quem nos santifica é Deus, e eu preciso dar lugar, oportunidade para que Deus envie esta santificação sobre a minha vida, sobre a nossa vida, de uma maneira plena, através da oração, através da leitura, através da participação nos trabalhos, nas reuniões, na igreja. Então a santificação vem de Deus, quando nós queremos buscar esta santificação. E esse versículo de Levítico, lá em Levítico, quando Deus mandou construir o tabernáculo, por que o tabernáculo? Os levíticos iam cuidar da parte da santificação do povo. E que Deus disse naquela época: eu sou o Senhor que os santifico. Então, lá em Levítico, lá na história do povo de Israel no deserto, quando o tabernáculo foi construído, Deus já disse: sou eu que vos santifico. Se vocês fizerem a parte de vocês, eu envio o Espírito de santificação. E a igreja vai sendo renovada dia após dia. O que diz Isaías? É muito conhecido. Isaías, ele viu os serafins falando isso na presença do Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Estamos estudando sobre o movimento de santidade. Santo, santo é o Senhor. Santo é o Pai, santo é o Filho, santo é o Espírito. Então, a santidade de Deus. Então, por que Jesus, quando ele nos ensinou a orar, ele nos ensinou a orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Mas nós já vimos que o nome de Deus é santo. E por que Jesus nos ensinou a orar, pedir a Deus que o nome dele seja santificado? Na glória, na sua majestade, Deus é santo, santíssimo, Deus é santo. Mas nós pedimos a Deus que seja santificado nas nossas atitudes, nos nossos trabalhos, nos nossos ministérios. Santificado seja o teu nome onde eu estiver, demonstrando a presença de Deus na minha vida. Assim, seguindo a nossa lição, as atividades voltadas para uma vida espiritual mais intensa e fervorosa, no espírito se tornaram uma característica permanente do cenário religioso norte-americano. Então, a busca da vida espiritual tornou-se o centro das pregações, uma busca de santidade e de um fervor espiritual. A teologia do movimento de santidade tinha a atuação do Espírito Santo como fator principal para o cristão. Então, se eu tenho uma vida na presença do Senhor, qual é o fator principal? O Espírito me convence do pecado, o Espírito me reveste, o Espírito me santifica. Para quê? Ser lavado de todo pecado, sendo capaz de viver uma vida de santidade. Então a igreja voltou a atenção. Gente, vamos buscar a santidade, porque assim nós podemos viver um derramar do Espírito sobre as nossas vidas. Então, olha que interessante. Santidade, a exigência do reino. Se tem algo que Deus exige no seu reino, é santidade. A santidade é uma exigência do reino de Deus. Por isso nós estamos continuamente na igreja, orando, buscando, lendo a Bíblia, buscando santidade, pedindo que Deus nos santifique cada dia mais. Olha que em Mateus 5 que Jesus disse: bem-aventurado os puros de coração, pois eles verão a Deus. O próprio Jesus, no seu discurso, ele disse: olha, os limpos de coração, ou seja, os santos, estes verão a Deus, verão as maravilhas de Deus, as coisas maravilhosas de Deus. Aqueles que são santos, são bem-aventurados. 1.3 do nosso tópico 1, então, o ensinamento da segunda bênção.
Então começou a despertar na igreja que o Espírito Santo age em primeiro momento para nós aceitarmos Jesus como nosso Salvador. Jesus disse, olha, o Espírito Santo virá e ele vai convencer vocês, vai ensinar vocês essas coisas que eu estou falando, vai tornar isso mais firme nas vossas mentes. Mas, e depois? O Espírito Santo vai agir santificando e dando poder para a pessoa realizar a obra do Senhor. Eles chamavam isso na época de segunda bênção. Porque a primeira bênção seria a salvação, a segunda bênção seria a santidade e o revestimento de poder para fazer a obra de Deus. O movimento de santidade visava gerar santidade no cristão, por meio de transformação para uma vida bem avivada. Então, quer ser avivada? Busque a santidade. Levando uma vida de santidade, a santificação vem de cima, vem do alto. Eles, naquela época, procuravam reforçar a pregação da segunda bênção, ou seja, a santificação que o Espírito dá para nós, além da conversão que ele dá no início. A primeira bênção, aceitando Jesus como Salvador. Quem convence o homem, o ser humano, é o Espírito Santo. E a segunda bênção, trabalhando na santidade para que a pessoa seja útil no reino do Senhor. Ou seja, da doutrina wesleyana da perfeição cristã. O Wesley, lá no movimento metodista, já pregava e já ensinava. Então, chegou no movimento de santificação, há uma sequência nos acontecimentos que Deus foi trabalhando junto à humanidade. E esse versículo, muito importante também. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Olha que interessante, o Espírito Santo. A Bíblia vem nos orientar que não devemos entristecer o Espírito Santo, porque nós somos selados pelo Espírito Santo para o dia da volta de Jesus Cristo. Então é um contínuo buscar da presença do Senhor. Olha aqui Paulo escrevendo à igreja de Corintos. Assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Pronto, nasceu de novo, é a nova criatura. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Agora é nova vida, é nova trajetória na presença do Espírito Santo. É a busca da santidade contínua. Isto é o movimento de santidade e tinha apoio totalmente na Bíblia para ter um movimento de santidade. E esse versículo ainda de Paulo aos Coríntios. Ora, amado, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Então, como é que se aperfeiçoa a santidade? No temor do Senhor, na obediência. Então, é uma promessa de Deus nos santificar e promover a cada dia mais a santidade em nossas vidas. Assim, essa doutrina ensinava a segunda obra distinta da justificação, conhecida também como santificação plena, perfeito amor, pureza de coração. Então, a igreja, naquele momento do movimento de santidade, olha, o Espírito Santo age em sua vida para a conversão. Depois, ele continua agindo, trazendo uma santificação plena, um perfeito amor e uma pureza de coração. Os dois momentos que o Espírito Santo vai estar continuamente trabalhando. O ensinamento da segunda bênção, então, a segunda bênção é exatamente a santificação para que o mover do Espírito esteja em nossa vida. Foi difundido ao longo do tempo. Cada dia nós ouvimos mensagens, nós lemos livros e artigos convidando o povo à santificação para que tenha plena presença do Espírito Santo. E esse versículo de Tessalonicenses, Paulo também escreveu para a igreja de Tessalônica, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo vai dizer, olha, uma santificação plena no espírito, na alma e no corpo. Uma santificação completa em todo o nosso ser, até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é a igreja que Jesus vem buscar? Uma igreja que está avivada, santificada pelo Espírito Santo. E Paulo escrevendo ainda à igreja de Corinto, olha que interessante. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, o Espírito de Deus é o Espírito Santo. Então, ele diz, busque a santidade, porque assim você não vai estar entristecendo o Espírito Santo. Quem habita em nós é o Espírito Santo, por isso nós buscamos uma vida de santidade. Então,
Então, agora o tópico 2. Até este momento, nós vimos a importância da santidade, como começou o movimento da santidade, e agora vamos ver alguns aspectos históricos sobre este movimento da santidade. Vimos que ele tem todo o apoio da Bíblia em nos chamar a buscar a ter uma vida santa. Por quê? O Espírito Santo vai habitar no meio da igreja, capacitando a igreja para realizar a obra do Senhor. Tópico 2. O surgimento de outros movimentos. Houve mais movimentos buscando a presença do Senhor. Um lugar e o outro buscando a presença, buscando um avivamento. Vamos ver que um influenciou o outro, e isso foi muito importante. Um ajudou um ao outro nessa busca de santidade. Além do movimento de santidade, o movimento de santidade, 2 outros eventos avivalistas se destacam na história da igreja no século XIX. Quais foram eles? O movimento Keswick e o trabalho de Irving, ambos na Inglaterra. Então, na Inglaterra surgiram 2 movimentos, Keswick e Irving. Então, nós vamos ver um pouquinho o que eram esses movimentos, tá? Que estava dentro do movimento de santidade. Veja que o Espírito Santo estava movendo para que houvesse busca de santidade. E num lugar e no outro estava acontecendo. Nós vamos ver agora nesse momento de história da igreja, e nós vamos conhecer algumas coisas a mais. Keswick era um vilarejo. O movimento de vida superior de Keswick, surgido na Inglaterra em 1875, foi uma grande influência na formação dos pentecostalismos, de uma maneira geral. Então, nesse vilarejo de Keswick, então surgiu uma busca de santidade, que gerou um movimento pentecostal. Entendemos que o movimento pentecostal é fruto de uma busca de santidade. Dentro do movimento de santidade, nesse vilarejo de Keswick, começou a busca pela santidade. Então, tem a Inglaterra com vários locais, e Keswick, aqui, sim, num vilarejo tão simples, houve um despertar de busca de santidade para que houvesse mais manifestação do Espírito Santo. Então, esse foi um dos movimentos que começou lá na Inglaterra. E eles buscando a santidade através da palavra, através da oração, dando oportunidade. Então, Keswick, esse foi um dos movimentos que surgiram dentro do movimento de santidade. E qual o outro que surgiu? Ele falou que pelo menos 2 movimentos. O outro foi de Irving. Keswick é uma localidade, uma cidade, um vilarejo. Ali surgiu aquele movimento Keswick. E Irving foi um ministro religioso e pai do movimento restauracionista que leva o seu nome. Então, como ele trabalhou muito nesse movimento de busca de santidade, o movimento levou o nome dele. Falamos o movimento Irving dentro do movimento de santidade, buscando a santidade. E o Irving? O Irving nasceu em Annan, na Escócia. Nasceu na Escócia, bem vizinho ali da Inglaterra. Então, esses movimentos aconteceram muito na Inglaterra. E o Irving nasceu bem pertinho aqui da Inglaterra, bem no sul da Escócia. Irving nasceu na pequena cidade de Annan, na Escócia, vizinho da Inglaterra. Enquanto o movimento Keswick estava acontecendo na Inglaterra, na Escócia nasce o Irving, e ele também começa um movimento, e acabou que um ajudou o outro no decorrer daquela busca por avivamento. Um esclareceu mais o outro. Assim, veremos 2 aspectos desses movimentos que estão presentes também nos ensinamentos pentecostais. O que eles aprenderam naquela época é o mesmo que nós sabemos hoje, porque foi extraído da Bíblia. E a Bíblia é a mesma, ontem, hoje e eternamente. É a palavra do Senhor, ela é eterna. O que eles aprenderam naquela época? Primeiro, o batismo no Espírito Santo e o falar em línguas como sinal de batismo no Espírito Santo. Olha, a pessoa é batizada no Espírito Santo e fala em línguas estranhas com o Senhor. E o segundo, a atualidade dos dons espirituais. Por quê? Haviam pessoas que ensinavam que os dons espirituais, manifestações de cura, libertação, palavra de sabedoria, ciência, profecia, muitos achavam que era só para a época dos apóstolos. E eles entenderam que é também para a nossa época. Batismo com o Espírito Santo e a atualidade dos dons na nossa época. Isso gerou o movimento pentecostal, do qual nós fazemos parte com muito amor. Assim, olha o que diz: o batismo com o Espírito Santo é uma experiência subsequente à salvação.
Olha, o Espírito Santo age para que nós sejamos salvos, convertidos. E depois, o batismo na sequência, vem uma experiência subsequente à salvação, concedida por Deus aos seus servos, tornando-os aptos a cumprir a missão de pregar o Evangelho. Então, ser salvo pelo Espírito Santo, ser revestido pelo Espírito Santo para pregar o Evangelho, para ter uma vida santa e capacitada para pregar o Evangelho. Não é isso que nós cremos hoje? Como nós cremos? Nós cremos na atualidade do batismo com o Espírito Santo, dos dons espirituais distribuídos pelo Espírito Santo para a edificação da igreja. Então, somos convertidos pelo Espírito Santo, recebemos os dons do Espírito Santo, para quê? Para que a igreja seja edificada. A igreja vai cada dia mais sendo edificada com esses dons operando no meio da igreja. 2.1. O movimento Keswick, naquela aldeia, lá naquele vilarejo da Inglaterra, o movimento Keswick, vamos ver como algumas coisas que eles têm a nos ensinar. O movimento de vida superior, é uma vida superior, mas não é superior no sentido de orgulho, no superior de uma vida santa, dedicada ao Senhor. O movimento vida superior é mencionado como o movimento Keswick, pelo fato de as reuniões terem sido realizadas no vilarejo Keswick, no noroeste da Inglaterra. Então, levou o nome da cidade onde surgiu este movimento de busca de santidade e purificação na presença do Senhor. Foi chamado de vida superior no sentido de uma vida mais abundante, mais perto de Deus. As reuniões surgiram a partir de 1875, como resultado de 2 debates quanto à santidade bíblica, ambos também na Inglaterra. Então, o movimento Irving e o movimento Keswick, eles estavam debatendo, conversando entre eles e buscando essa santidade que a Bíblia falava. E quanto mais eles buscavam, mais eles aprendiam. Aí gerou o movimento pentecostal, do qual nós fazemos parte. Então, isso. O movimento surgiu em Keswick, na Inglaterra. Esse movimento, num pequeno vilarejo que eu já mostrei para vocês, surgiu este movimento Keswick. Levou o nome do vilarejo, que foi um movimento que buscava a santidade dentro do movimento de santidade. Então, e o que a Bíblia diz? E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Então, o que a Bíblia diz para tudo? Se eu estou buscando um revestimento do Espírito Santo, a Bíblia diz que tudo que eu buscar, Deus vai nos atender. Então, ele está prometendo que ele não vai só dar bênçãos materiais, Deus quer nos dar dons espirituais, batizar com o Espírito, nos revestir, nos abençoar com dons espirituais. A Bíblia diz: e tudo que pedir ao Senhor em oração, se crerem, receberão. Diz a palavra do Senhor. Assim, os palestrantes de Keswick, lá daquele vilarejo, entendiam que o batismo com o Espírito Santo brotava de uma vida de triunfo ininterrupto. Então, ele quer dizer o seguinte: se a pessoa é revestida, tem o Espírito Santo, ele vai estar sempre triunfando. Não é que não tenha lutas, não tenha dificuldades, adversidades, mas ele vai estar sempre triunfando, porque quem dá a vitória é o Senhor. Eles intitulavam de vida superior. Eles dizem: olha, temos dificuldades sim, mas levam uma vida superior, uma vida espiritual. Uma vida de mais intensa ou mais avivada, diferenciada pela plenitude do Espírito Santo. É uma igreja vivendo na terra, mas vivendo na plenitude do Espírito. Então, é um movimento que chamou de vida superior, superando todas as dificuldades no nome de Jesus. Então, o movimento, olha quantos nomes ele é chamado esse movimento. Movimento Vida Santa, vida elevada, vida mais espiritual, vida de autoridade espiritual, com os dons espirituais manifestando no meio da igreja, vida cristã aprofundada ou vida superior, no sentido espiritual. É um movimento iniciado pelos Christian Holiness na Inglaterra, ou seja, cristãos da santidade na Inglaterra, o que começou naquele vilarejo Keswick. A doutrina de Keswick destituiu o conceito de segunda bênção como uma erradicação do pecado. Eles chegaram a uma conclusão que, em primeiro momento, o Espírito Santo age para nos salvar, tirar o pecado, nos converter. Segundo, ele age para revestir-nos de poder, para fazer a vontade do Senhor. Em primeiro momento, o Espírito Santo age para nos salvar. Em segundo, para nos revestir de poder, para fazer a obra do Senhor. Eles chegaram a essa conclusão, então. Foram a favor de um batismo no Espírito Santo e um revestimento de poder
para o serviço. Isso aí foi muito importante. Eles entenderam que o Espírito Santo age para nos converter e age para nos dar poder para o serviço, para a edificação da igreja. Foi muito importante essa definição deles, que já estava na palavra do Senhor. A interpretação do batismo no Espírito Santo como uma capacitação para o serviço cristão. Eles entenderam que essa segunda bênção seria a capacitação para servir, para fazer a obra do Senhor. E aí o movimento de missões expandiu pelo mundo, quando entenderam esta ação. A segunda bênção, a primeira bênção, salvação. Segunda, capacitação para fazer a obra do Senhor. O batismo no Espírito Santo e o testemunho da igreja. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela dá bom testemunho e expande o evangelho em todas as dimensões. Subtópico 2.2. O movimento de Edward Irving. Agora, esse movimento levou o nome dele, porque ele era um pregador que levava a mensagem em várias dimensões, em vários lugares. Então, levou o nome dele, mas foi um avivamento que Deus usou muito o Irving nesse sentido aí, tá? Irving nasceu em Annan, na Escócia. O movimento Irving ensinava sobre os dons do Espírito Santo, tal como o movimento de Keswick também, e a restauração do ministério apostólico. Então, Irving ensinava, olha, o batismo com o Espírito Santo também é para nós, o revestimento do Espírito Santo também é para nós. Porque nós temos que ter um ministério apostólico igual aos dos apóstolos. Os apóstolos eram usados por Deus. E porque o mesmo Espírito que agia na vida dos apóstolos pode agir nas nossas vidas. Então, eles começaram a buscar o batismo, o revestimento do Espírito Santo. Irving pregava a respeito do dom do Espírito Santo e procurava levar a congregação a participar de encontros de oração para buscar os dons espirituais. Interessante? Não ficava só na teoria. Aprendia que Deus tinha vários dons para ser ministrado para nós, para ser distribuído com a igreja. Agora vamos orar, buscar esses dons? E Deus começava a dar dons para as pessoas. É isso que nós estamos vendo no movimento Irving. E onde o Irving nasceu? O Irving nasceu em Annan, bem aqui, no sul da Escócia e pertinho da Inglaterra. Então ele trabalhou muito aqui na Inglaterra. Por isso, no início da aula, nós falamos que havia dois movimentos dentro da Inglaterra. O Irving era da Escócia, mas trabalhou muito aqui na Inglaterra. E o movimento Keswick foi aqui na Inglaterra. Os dois movimentos falando a mesma linguagem, buscando o Espírito Santo. Tá? Muito fácil assim. Então, o que são os dons espirituais? E agora? O que são esses dons que tem disponível para nós? Muitas pessoas desconhecem que Deus tem dons espirituais para distribuir com a igreja. Não sabendo que existe, também não vou buscar. Sabendo que existe, eu vou buscar, porque Deus tem dons para distribuir para nós. Então, quais são os dons espirituais? Primeiro, precisamos lembrar que o dom espiritual é um presente. O dom espiritual é um presente. Então é algo que Deus nos dá por amor, pela sua misericórdia, para que nós usemos para a edificação da igreja. Então quais são os dons espirituais? Primeiro, palavra de sabedoria, a pessoa que fala com eloquência, com entendimento da palavra de Deus. Segundo, a palavra de ciência, a pessoa que tem uma revelação daquilo que Deus quer. A fé, o dom da fé. A fé salvadora é uma coisa, fé para ser salvo. Agora eu quero ter fé, uma fé para receber milagres e para ver a minha família abençoada e toda a minha nação abençoada através de curas e manifestações de Deus na nossa família. O dom da fé é mais do que a fé para ser salvo. Dons de curar, como nós precisamos, dons de curar, operações de milagres e maravilhas, aqui diferente dos dons de curar, porque milagres e maravilha, interferência na natureza, de uma série de coisas, de maravilhas que Deus pode fazer. Profecia, como precisamos, a palavra pregada e profetizada no meio da igreja. Discernimento de espírito, eu estou ouvindo uma mensagem e essa mensagem vem da parte de Deus, o discernimento, entender o que está acontecendo espiritualmente quando estamos ouvindo a mensagem do Senhor. Variedade de línguas, ele fala do dom de línguas, de falar línguas estranhas quando recebe o batismo e a interpretação de línguas. Então, esses são os dons espirituais. Se eu não souber que existe, eu não vou orar. Eu sabendo que existe, agora, principalmente depois dessa escola dominical, eu vou, Deus, o Senhor pode derramar do teu Espírito e me conceder dos teus dons espirituais? E Deus vai dar aquele dom para quem do jeito dele. A Bíblia diz que os dons são dados pelo Espírito como Ele quer. E isso são presentes de Deus para nós. Então,
E esse versículo de 1 Coríntios, Paulo escrevendo: assim também vós, visto que desejais os dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Olha, se vocês estão buscando os dons espirituais, olha, continue buscando, porque isso é bom para a edificação da igreja. Se Deus dá para você uma palavra de sabedoria, toda a igreja vai ser abençoada. Se Deus dá para você um dom de curar, toda a igreja vai ser abençoada com esse dom. Então nós buscamos esses dons e Paulo diz que nós devemos progredir nessa busca dos dons espirituais. Assim, o batismo no Espírito Santo e a glossolalia, o falar em línguas, já havia sido ensinados na Grã-Bretanha cerca de 75 antes do avivamento na Rua Azusa. Nós conhecemos muito o movimento da Rua Azusa, que será estudado no próximo domingo, mas 75 anos antes já tinha gente na Grã-Bretanha, na Escócia e na Inglaterra buscando este avivamento. E depois na Rua Azusa houve uma expansão muito maior de busca do Espírito Santo e missões, que chegou até nós. O Irving, que nasceu lá em 792, 1834, era um teólogo presbiteriano da Escócia. Já mostramos onde ele nasceu, lá na Escócia. Foi precursor do movimento pentecostal e fundou em Londres a Igreja Apostólica. Por quê? Porque ele cria e ele entendia que o mesmo Deus que agiu na vida dos apóstolos poderia agir hoje também. Então ele fundou uma igreja apostólica com a mesma visão dos apóstolos. Então ele era um presbiteriano escocês que foi realmente avivado no movimento pentecostal. Então, qual era a doutrina dos apóstolos? Qual era a doutrina dos apóstolos? Os apóstolos tinham a doutrina que Jesus ensinou para eles. E depois foram escritos nos evangelhos e nas cartas de Paulo e nas cartas gerais. Mas a doutrina dos apóstolos, em primeiro momento, estavam com os apóstolos até que a Bíblia, o Novo Testamento, foi organizado. Então, a doutrina dos apóstolos é a doutrina bíblica, é a palavra de Deus, que hoje nós podemos consultar com maior facilidade. E assim, e o que diz a palavra em Atos 2,42? E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então, eles tinham uma doutrina dos apóstolos. Qual é a doutrina dos apóstolos? Que Jesus batiza com o Espírito Santo, que ele renova, que ele nos dá autoridade para pregar o evangelho. E com isso, ia para a comunhão e ia para a oração, buscar o Senhor. Isso a igreja primitiva fazia e hoje o movimento pentecostal também faz. A igreja que nasceu como fruto do derramamento do Espírito no dia de Pentecostes e da exposição das Escrituras, perseverava na doutrina dos apóstolos. Não é doutrina humana. A doutrina que estava com os apóstolos era que Jesus tinha acabado de entregar para eles. E daqui a pouquinho Marcos começou a escrever o Evangelho, Paulo começou a escrever as cartas, aí já tem o Novo Testamento. A doutrina dos apóstolos é a doutrina do Novo Testamento. Olha o que está escrito em Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, Jesus começou por Jerusalém, ele começou por Jerusalém, onde foi derramado o Espírito, ele diz: vai chegar até os confins da terra. Então vai expandindo cada dia mais. Pessoas cheias do Espírito Santo anunciando o Evangelho, as doutrinas da palavra do Senhor. Assim, 2.3. A expectativa do novo Pentecostes. Eles sabiam do Pentecostes que aconteceu realmente no dia de Pentecostes. Os apóstolos foram renovados e avivados. Mas eles esperavam um novo Pentecostes. Será que nós também não estamos aguardando um novo revestimento, a presença, um derramar do Espírito nos nossos dias? A expectativa do novo Pentecostes, um desejo de serem renovados como os apóstolos foram. No final do século XIX, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, então está acontecendo ao mesmo tempo, em vários lugares, havia entusiasmo e expectativa por um derramamento do Espírito Santo em diferentes denominações. Então o Espírito Santo não estava numa denominação evangélica. O Espírito Santo é o Espírito Santo. Ele é a terceira pessoa da Trindade e já estava agindo em diversos lugares, em diversas denominações, em diversas partes do mundo, agindo, trazendo um avivamento. O assunto estava na pregação, em acampamentos, em encontros, com o propósito de buscar mais de Deus. Então, o assunto de avivamento era o assunto do momento, de buscar a presença do Senhor, buscar um avivamento.
uma oração especial, buscando o poder de Deus. Então, o movimento de santidade estava buscando o poder de Deus naquela época, por isso o poder de Deus foi derramado, porque buscavam, mantinham uma vida de santificação, vontade e chamado de Deus para nós. Com uma vida de santificação, buscamos o poder de Deus. Isso que ele quis passar para nós. Uma vida de santificação, buscando o poder de Deus. Então, o cenário foi sendo preparado para a chegada do movimento pentecostal no início do século XX. E aí, somos fruto desse trabalho. Então, um movimento de santidade, mesmo que estava acontecendo em mais lugares, estava com uma visão geral do movimento de santidade para chegar no movimento pentecostal. Primeiro a santidade e depois o revestimento do poder. Que o Espírito Santo continue encontrando corações desejosos de receber mais do Senhor e nos ajude a permanecer atentos aos alertas bíblicos quanto aos últimos dias. Então, a vinda de Jesus, os últimos dias, nós vamos aguardar Jesus buscando a presença do Espírito Santo. Jesus vai buscar uma igreja avivada que está esperando a volta do Senhor. Então, a busca pela presença do Espírito Santo. E não é isso que Jesus falou lá antes do dia de Pentecostes? Antes de Jesus subir, ele conversou com os discípulos. Ide pregar o evangelho a toda criatura, ser-me-eis testemunhas até os confins da terra. Mas acalma aí. Vou mandar um poder do alto para revestir vocês de poder. Aí ele falou, não vai agora, ficou mais uns 10 dias lá no cenáculo. Aí ele falou para eles antes, eis que sobre vós eu envio a promessa do meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Então, antes de Jesus subir ao céu, ele deu ordem aos apóstolos que pregassem o evangelho em todo mundo. Mas ele falou, calma aí, eu vou enviar o Espírito Santo, vocês vão ser revestidos de poder, aí vocês vão conseguir. E o evangelho chegou até nós, e está chegando em muitos lugares que ainda não tinha o evangelho, pelo mover do Espírito Santo em nossas vidas. Então, Jesus falou, ficai em Jerusalém até que sejais revestido do poder do alto. Então, eles se reuniram no cenáculo, aqui é a casa de Maria, mãe do João Marcos. Em cima da casa dela tinha um cenáculo, onde Jesus instituiu a ceia, onde ele participou da última Páscoa e transformou a última Páscoa em Santa Ceia. Nesse mesmo lugar, os apóstolos foram para lá, mais ou menos 120 pessoas se reuniram aqui e começaram a clamar, buscar avivamento para poder cumprir a ordem de Jesus de pregar o evangelho a toda criatura. Aí eles se reuniram aqui o cenáculo visto de dentro. Cabe mais ou menos 120 pessoas aqui no cenáculo. Aí eles permaneceram orando, os irmãos de Jesus ali, todos aqueles que foram se convertendo, e no dia de Pentecostes, a Bíblia diz, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, veio do céu um som, como do vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo. Aí aconteceu o Pentecoste, o início. Agora nós estamos estudando nessa lição um novo Pentecoste, a busca de um novo avivamento, como aconteceu naquele dia. Isso que nós estamos aprendendo nessa lição desse dia. O Spurgeon, que foi um pregador mais tarde, afirmou, outra grande obra do Espírito Santo que ainda não se realizou é a de nos trazer a glória dos últimos dias. Olha, o Spurgeon disse, olha, a glória dos últimos dias será revestida do Espírito Santo. Por isso estamos estudando sobre o Espírito Santo, orando, buscando a Deus os dons espirituais. Dentro de poucos anos, não sei quando, não sei como, o Espírito Santo será derramado de forma muito diferente da atual. Aí, o Spurgeon, que estava mais ou menos nessa época, ele disse, nós vamos experimentar uma manifestação do Espírito Santo muito maravilhosa, depois ali do movimento de santidade, de busca do Senhor. Então, o Spurgeon, o príncipe dos pregadores, foi ele que disse isso aí, tá? Ele foi um pregador batista, reformado, nascido na Inglaterra, onde estava realmente um mover do Espírito, e Estados Unidos também, Charles Spurgeon. Então, ele disse esta frase aqui, não sei, a qualquer momento vai acontecer um derramar do Espírito e nós vamos expandir na missão de levar o Evangelho a toda criatura. Tá? Orando pelo derramamento do Espírito Santo. Orando pelo derramamento do Espírito Santo. Estamos estudando e estamos buscando o derramamento do Espírito Santo.
Agora, tópico 3, fica mais claro de nós aplicarmos para os nossos dias. Os pentecostais e o movimento de santidade. Já estudamos, o pentecostalismo originou do movimento de santidade. Gente, vamos ser santos porque o Espírito vai ser derramado. E foi isso que aconteceu no movimento de santidade. Surgiu o pentecostalismo e nós somos pentecostais, somos da igreja que nasceu no dia de Pentecostes. Assim, um grande despertar ocorreu após o movimento de santidade. Buscaram a santidade, o derramado do Espírito aconteceu. A fala e a simbologia do Pentecostes do Novo Testamento prosperou com mais frequência nas igrejas. Agora já começaram a pregar mais sobre o Espírito Santo, sobre os dons espirituais. Os líderes passaram a dar mais ênfase ao Pentecostes e como modelo dos avivamentos e a relevância a buscar o vigor e o poder do cristianismo primitivo. Aí voltaram para a palavra de Deus, mas diz, olha, o cristianismo primitivo era cheio de poder, acontecia maravilhas. Então, por que não voltarmos e buscar o cristianismo primitivo, lá do dia de Pentecostes? Então, a igreja despertou a tradição de santidade e do pentecostalismo. Na busca de santidade, gerou o pentecostalismo, a igreja pentecostal, da qual nós somos membros agora. 3.1. O desenvolvimento dos aspectos pentecostais. Como as coisas foram acontecendo. O discurso pentecostal. Agora já estamos pregando mais sobre o discurso pentecostal. Estamos querendo mais do Espírito Santo. Uma análise detalhada do embasamento teológico dos movimentos aqui descritos é capaz de mostrar o aumento em diferentes publicações, eventos, o uso de terminologia própria do discurso pentecostal. Agora já está falando mais no pentecostal, pregando mais sobre o avivamento, pregando sobre os dons espirituais. E como a pregação surgiu nesse sentido, gerou o quê? Um avivamento pentecostal. Fazendo uma pregação pentecostal, gerou um avivamento pentecostal, um avivamento do coração com uma chama acesa. A pregação pentecostal foi gerando um avivamento pentecostal que gerou a igreja que nós estamos aqui. É o segundo Pentecostes que eles estavam buscando, o avivamento. Os desenvolvimentos teológicos, salvação, batismo no Espírito Santo, cura divina, escatologia, que fala sobre a volta de Jesus, prepararam o caminho para o surgimento do pentecostalismo. Então, todas as doutrinas que ensinavam na igreja, gente, precisa ser salvo, precisa ser renovado, precisa de receber cura, de bênção, para esperar a volta de Jesus avivado. Isso é o pentecostalismo, uma igreja avivada aguardando a volta de Jesus. Praticamente, cada uma das alas do avivalismo, porque haviam vários movimentos, cada uma das alas do avivalismo, no final do século XIX, estava ensinando uma forma ou de outra de todos os temas básicos do pentecostalismo. Haviam vários movimentos avivalistas e eles estavam falando a mesma linguagem, falando a linguagem pentecostal, pregação pentecostal, assunto pentecostal. E não é isso que Paulo escreveu para os Coríntios? Não é isso que Deus quer? Busquem com dedicação os melhores dons. Olha aí, nós vimos ainda há pouco 9 dons espirituais. E Paulo depois ele ainda diz ainda, olha, busquem com dedicação os melhores dons, porque Deus quer derramar esses dons sobre a igreja. O pentecostalismo surgiu do movimento de santidade. Já dissemos isso no início da aula, todo tempo estamos repetindo. O movimento de santidade gerou o pentecostalismo, que vamos estudar mais a seguir. O pentecostalismo do século XX, isso não seria um novo Pentecostes, porque tinha caído no formalismo. Volta ao novo Pentecostes. Pelo menos nos Estados Unidos, nasceu no berço Holiness, no movimento de santidade. Holiness em inglês, santidade, movimento de santidade. Buscou a santidade, o avivamento veio. Os principais líderes do pentecostalismo moderno, sim, dos nossos dias, vieram do movimento de santidade. Gente, os líderes do movimento de santidade pregaram e surgiu o pentecostalismo, a igreja pentecostal. Por isso, nós não temos dúvida de dizer, o movimento de santidade foram raízes teológicas do pentecostalismo. Do movimento de santidade saiu o pentecostalismo, o avivamento na presença do Senhor. 3.2. A influência sobre o pentecostalismo nos Estados Unidos. Então, como aconteceu esse movimento de santidade que de repente o movimento pentecostal nos Estados Unidos? Como aconteceu?
Um nome que se destaca na história do movimento pentecostal do século XX é o de Charles Fox Parham, e lá nos Estados Unidos. Então, ele foi uma pessoa que destacou muito aí, o Parham. Pregador metodista com influência do movimento de santidade. Então, ele era metodista, mas era influenciado pelo movimento de santidade. E o movimento de santidade buscava uma vida santa para viver o derramar do Espírito Santo. Então, o Parham destacou muito nessa época aí, e nós vamos falar um pouquinho sobre ele. É importante lembrarmos que o Parham estava vivenciando um contexto de intenso desejo por uma vida mais santificada e capacitada para o evangelismo mundial. Olha que equilíbrio no pensar dele. Uma vida mais santificada para ser mais capacitada. Mas não é isso que estamos falando desde o início da escola bíblica. Mais santificada para ser mais capacitada. Isso foi uma definição do Parham que muito importante, que está acontecendo até os dias de hoje. Então, o Parham, dos heróis da fé, quem foi Charles Fox Parham, nos Estados Unidos? Um metodista avivado, cheio do poder de Deus, passando mensagens pentecostais e orando pelo povo. Assim, na ânsia de se aprofundar mais no conhecimento e na experiência, olha que interessante, ele queria conhecer e queria ter experiência de ser renovado pelo Espírito. Parham se esforçou para conhecer vários ministérios, uma visão ampla do reino de Deus. Ele estava convicto de que havia um grande derramamento de poder para os cristãos da geração atual. Então ele olhava para a Bíblia, olha, a igreja primitiva foi avivada, então vai acontecer um avivamento na nossa geração. E aconteceu. Ele passou a defender o argumento teológico de que línguas estranhas são a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo. Recebe o batismo com o Espírito Santo, fala em línguas estranhas, os dons espirituais são manifestados no meio da igreja. Tudo com equilíbrio. Ele fala disso aí, conhecimento e experiência. Então, o Parham, Charles Fox Parham, o pai do movimento pentecostal. Ele, numa visão muito interdenominacional, ele tinha uma visão muito ampla e ele pregava e vivia e passava esta mensagem. Então, no início, chamaram o movimento de... Como é que eles chamaram o movimento de santidade? Fé apostólica, ou seja, uma fé igual a dos apóstolos. Estava lá no primitivo. Uma fé pentecostal, lembrava do dia de Pentecostes. Uma chuva tardia. Passou tanto tempo sem a gente buscar o avivamento, por que não buscar ele agora, esse avivamento? Estava se achando que estava na hora realmente de acontecer. Aí o Parham também influenciou o movimento da Rua Azusa com o Seymour. Então, o Parham, com essa visão interdenominacional, também ajudou que lá o Seymour, no avivamento da Rua Azusa, onde nós recebemos também deste avivamento. 3.3 e já terminando. A influência da Rua Azusa. Então, agora a Rua Azusa em Los Angeles, o avivamento ali que houve com o Seymour. Em 1905, em Los Angeles, Estados Unidos, as igrejas do movimento de santidade. Veja que ele continua sendo um movimento de santidade, para depois ser um movimento pentecostal. Estavam vivenciando um grande renovo. Os crentes oravam intensamente por um derramamento do poder de Deus. O jornal Caminho da Fé publicou: Los Angeles parece ser o lugar e o tempo na mente de Deus para a restauração da igreja. Todos aguardavam uma renovação, um avivamento. Isso aí, quando veio o avivamento na Rua Azusa. Então, Parham influenciou, muito usado nas suas pregações, e Seymour, ali buscando o avivamento na Rua Azusa, aconteceu muito de Deus ali naquele lugar. O avivamento da Rua Azusa, assunto para próximo domingo. Dando liberdade ao Espírito Santo, sinais, maravilhas e milagres. Dando liberdade ao Espírito Santo, acontece sinais, maravilhas e milagres. Isto, o movimento da Rua Azusa, que chegou até nós também aqui. Em 1906, William Seymour, pastor de uma igreja do movimento de santidade, ele era do movimento de santidade, continua sendo o movimento de santidade. Em Houston, no Texas, recebeu o convite para pastorear uma igreja de santidade em Los Angeles. Então, ele vem lá dos Estados Unidos e vai pregar lá em Los Angeles e ele vai pregar lá em Texas também a palavra do Senhor. Em sua primeira pregação, baseada no livro de Atos 2:4, ele ensinou o que aprendeu com Parham.
Lembra que eu disse que o Param influenciou o Seymour também, o movimento, o trabalho. Falar em línguas e evidência inicial do batismo com o Espírito Santo. Então ele foi chamado para pregar lá e ele pregou sobre Atos capítulo 2, derramamento do Espírito Santo. Então estava acontecendo. Então na Rua Azusa, William Seymour, o movimento, nasceu Apostolic Church lá nos Estados Unidos e um movimento que cresceu de uma maneira muito ampla. Deus usou William Seymour para trazer este avivamento que nós também desfrutamos dele. Param um pouco antes, passando quase que contemporaneamente, mas trabalhando, e o avivamento chegou lá. Ele pregando na sua igreja. Daqui a pouquinho já não cabia mais na Avenida Azusa, não cabia mais o povo, já estava na rua pregando o evangelho por causa do avivamento. Daqui a pouquinho já estava arrumando, então, galpões enormes para pregar, porque o povo buscava o avivamento na Rua Azusa, que nós pregamos e ensinando, está aí na história da igreja e chegou até nós. Então, a expansão da igreja do Senhor. Domingo que vem estaremos falando deste assunto. O papel da Rua Azusa serviu muito como um dínamo de inúmeros derramamentos ocorridos em outros lugares. Aconteceu um derramamento ali que expandiu para muitos lugares do mundo. O avivamento da Rua Azusa foi o centro irradiador, do qual o avivamento se espalhou para outras cidades, estados e nações, inclusive Brasil. Daí também vieram indiretamente as Assembleias de Deus. O autor fala que é indiretamente porque os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingre vieram de Chicago, dos Estados Unidos também. Mas indiretamente tudo contribuiu para o crescimento e a expansão e o nascimento da Assembleia de Deus no Brasil. Então, da Rua Azusa Apostolic Faith, a Igreja Apostólica de Fé Apostólica, então o Seymour e os missionários que vieram trazer para nós aqui esse ensinamento pentecostal, onde nasceu a Assembleia de Deus. Então, gente, só para concluir, no tópico 1, lembra que nós estudamos os alicerces do movimento de santidade? Falamos até da Phoebe Palmer, uma pessoa que começou lá no início ensinando sobre o movimento pentecostal. Falamos do avivamento Keswick, do Irving, e veio trazendo os alicerces para o movimento pentecostal. A teologia do movimento de santidade pregava a reforma espiritual da igreja. Buscar a santidade para ser renovado espiritualmente. Tópico 2. Estudamos surgimento de outros movimentos. Aconteceram outros movimentos e todos com a mesma intenção de buscar o Espírito Santo. Tá? Além do movimento de santidade, que é o assunto de hoje, 2 outros eventos avivalistas se destacaram na história da igreja do século XIX. Então, o movimento Keswick e o movimento Irving, todos buscando o avivamento. Ele veio da Escócia, mas trabalhou na Inglaterra, e o movimento Keswick era uma aldeia da Inglaterra, onde o avivamento aconteceu de uma maneira linda e maravilhosa. Tópico 3, os pentecostais e o movimento de santidade. Somos pentecostais, porque nasceu do movimento de santidade. O movimento de santidade ofereceu a base para o surgimento do pentecostalismo. Sempre assim, o movimento de santidade gerou o pentecostalismo. Sempre dessa forma. Podemos fazer uma conclusão final. O movimento pentecostal do início do século XX traz algumas características dos movimentos da renovação da igreja. Então, o movimento pentecostal tem algumas características. Vamos ver. Primeira, a crença de que o Senhor deseja abençoar a igreja de maneira abundante. Deus quer transbordar do seu Espírito sobre a igreja. 2. O anseio de receber mais de Deus. Sair do comodismo e buscar mais de Deus. 3. O interesse em viver em santidade, para receber mais de Deus. 4. A consciência de que dependemos do poder do Espírito Santo. Se tivermos essa consciência, vamos viver em santidade e o derramar do Espírito sobre as nossas vidas. Então, o Espírito Santo nos conduz à santidade. O Espírito Santo nos conduz à santidade. Tendo uma vida de santidade, vai ter um derramar do Espírito sobre a vida. Assim, vamos viver um caminho de santidade. Vivendo nesse caminho de santidade, nós vamos ter um avivamento hoje. Deus quer que esse avivamento aconteça hoje. Então, Deus quer te encher do Espírito Santo. Estamos estudando, mas Deus quer te encher do Espírito Santo. Sabe o que nós precisamos fazer? Orar a Deus e dizer: derrama, Senhor, o teu Espírito. Derrama, Senhor, o teu Espírito. Assim nós vamos viver uma vida cheia da graça e da unção do poder de Deus, em nome
de Jesus.